Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Verinha, boa noite, pessoal, quem vai assistir a gente online, no offline posteriormente, sejam bem-vindos. Aqueles nossos companheiros, né, que já estão aqui conosco ao vivo, seja muito bem-vindo, né, boa noite. Aos que entraram também depois, né, no programa gravado, também muito boa noite. Boa noite ao nosso companheiro Alessio, né, vibrações para ele, que com certeza está no trânsito, né? Agora, mais do que nunca, nesse mês de dezembro, né? Estávamos comentando, né, Leandro? Verdade. Antes de darmos que esse mês vai dar, assim, em algumas regiões, como na nossa aqui, né? Em Guaianazes, vai ter muito trânsito, né? Na parte das lojas, né? Então, que o Alessio venha bem devagar, bem tranquilo, né? E se der para ele entrar, será um prazer, né? Mas que ele venha de forma bem tranquila, né? Pois o trânsito de São Paulo não é fácil e agora, nesses dias, piorou, né? Verdade. E já dando continuidade, né? Já vamos começar. Já vamos também cumprimentando a todos. Vamos ler uma mensagem do livro Coragem, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Nos diz assim: depressões, item 39. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos no mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis reportam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relações a caminhos e decisões que se adote são espessos e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual.
Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atinge toda criatura que aspire elevar-se. Fracassos de hoje são lições para acertos de amanhã. Problemas examinam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Bacana, né? Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação. Toda vez que sugestões de desânimo nos visite a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Emmanuel. Com certeza, né? Estamos, né, diante de muitos desafios. Eles fazem parte, como diz Emmanuel, não existe, né? Algo que não vamos encontrar, né, na nossa casa, onde estivermos, alguns desafios, mas a questão é que a gente esteja firme, né, perseverante nessa nossa busca de renovação, de transformação. E mais importante, né, que ele coloca aqui bem no início, que a gente não desanime, né, que a gente não se deixe, né, as agonias, as tristezas, o pessimismo tomar conta, porque muitas das vezes vamos sentir, né, tristeza, vamos sentir que as coisas não deram tão certo como estávamos aguardando, né? Que as coisas não saíram, né? Como esperado, ou que a gente não está conseguindo ali o que estávamos almejando, né? Na nossa vida, o que projetamos, né? Para a nossa vida, mas que a gente tenha calma, que a gente tenha tranquilidade, que os desafios, esses desafios, eles fazem parte. E que as coisas não caem do céu de uma forma tranquila, né? De uma forma assim, tudo dando certinho, né? Como contos de fada, né? Pelo contrário, que a gente pegue e busque, que já estamos falando do tema da noite de hoje, que a gente busque, que a gente lute, né? Pelos nossos ideais, mas que tenha também a tranquilidade e a calma, né? Para aguardar. E aonde nós estivermos, que a gente faça o nosso melhor. Se estivermos trabalhando, que seja fazendo o nosso melhor, como nós estávamos comentando antes de entrarmos, né? Quando estamos em casa, que a gente tenha um cuidado com o lar, né? Um carinho, uma atenção para as coisas da nossa casa, que a gente faça com alegria, né? Que a gente faça com gratidão também, né? Porque, graças a Deus, nós temos um lar, nós temos aonde nos acolhermos, né? E aguardar, né? Aguardar com fé, com confiança, que as coisas vão se resolvendo, que Deus vai sempre trazendo para nós aquilo que é o melhor, né? Não o que pedimos, mas o que necessitamos. Não é mesmo, Leandro? Ah, com certeza. Às vezes a gente também pede tanta coisa e eu fico pensando, já pensou se Deus concedesse todos os nossos pedidos? O caos que seria a nossa jornada? Porque eu vejo como uma criação de uma criança, né? Se a gente dá tudo para uma criança, ela não aprende o valor daquilo. E como que fica a jornada, a construção, a evolução? Então, a gente, como você bem falado, velhinha, a gente não tem o que a gente deseja, mas a gente alcança o que precisamos. Então, as coisas acontecem da forma que a gente necessita. E isso é importante para a nossa jornada. Vamos lá, a gente pode até trazer como exemplo a Mega Sena. Imagina, será que se a gente ganhasse na Mega Sena,
A gente teria estrutura emocional, psicológica para lidar com tanta riqueza? Assim, será que a gente faria bom uso? Será que a nossa evolução moral, espiritual não atrasaria por conta que ficaríamos deslumbrados com tantos materiais? Então, eu acho que algumas coisas acontecem justamente para isso, para que a gente mantenha os pés no chão, né? E isso é importante mesmo na nossa caminhada. E assim, nessa reflexão, que a gente possa já iniciar a nossa preparação, já agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade divina por estarmos presentes nessa noite, e que nesse momento possamos deixar para o lado de fora tudo que porventura tenha nos afetado nesse dia, durante a nossa semana, e que possamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, já envolvendo em muita luz, e muito amor e carinho, todo o ambiente que nos encontramos, para que a espiritualidade possa nos conectar também, para que a gente aprenda as reflexões dessa noite que serão realizadas, e vamos já mentalizando o nosso mentor individual, que nada mais é do que o nosso anjo da guarda, esse anjo amigo que sempre nos acompanha, nos intuindo, nos auxiliando, para que a gente possa sempre buscar a nossa evolução moral e espiritual. E nesse momento vamos ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus e nossa mãezinha espiritual, ela que sempre nos envolve no seu manto azul celeste, nos doando todo o amor de mãe, todo o carinho. Agradecemos a nossa mãezinha por toda a renúncia, por todo o amor envolvido. E nesse momento pedimos que nos leve até a presença de Jesus, onde vamos agradecendo pelo seu amor incondicional, por todos os seus exemplos aqui deixados, e pedimos ao nosso Mestre que possa nos auxiliar durante a nossa caminhada, que possamos ter condições de colocar em prática o amor, a fé raciocinada, e nesse momento pedimos a Jesus que nos leve até a presença de Deus, nosso Pai maior, onde vamos nos ajoelhando em espírito e nada temos a pedir, somente agradecer. Agradecemos pelo pão material, mas principalmente pelo pão espiritual. Agradecemos ao Pai pela formação da nossa família e que possamos também agradecer pelas nossas dificuldades. São elas que nos tiram da zona de conforto, nos ajudam no nosso processo evolutivo, e nesse momento agradecemos a Deus por tudo que temos e somos, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas nos livrai de tudo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento pedimos licença à espiritualidade superior para darmos início às reflexões dessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Alessio. Boa Seja noite, muito boa noite a bem-vindo. Boa todos. noite, Alessio. Leandro, todos os nossos amigos. Boa noite a todos. Obrigado. Prazer e honra estarmos aqui, todos juntos, reunidos. Estávamos comentando sobre a sua dificuldade, e com certeza, né? Começo de dezembro, Nossa, o trânsito devia de estar bem, né? da Daquele região que eu trabalho ali, né? Todo mundo saindo, fazendo compra. Fica bem movimentada a cidade, né? Então não tem jeito. É bom, né? Bom que a gente vê pessoas parece que estão mais felizes, né? Sim. Verdade. E sabemos que o planeta fica, né, numa vibração diferente, né? No mês de dezembro. Vamos vibrando mais, né? Ficamos mais fraternos, né? Pelo menos nesse mês, né? Mas já é um começo, né? Já é um começo. Melhor Então, que não fosse nenhum mês, né? já muda um pouco, né? E que a gente vá buscando, né? Como disse no início da preparação, que a gente vai buscando isso, né?
que não seja só esse mês, mas que seja nos próximos, né? Que a gente vá transformando, né? A nossa vida, o nosso pensamento, que tem tudo a ver já com o Não texto, tem, né? sem dúvida. E eu vou ler o texto, Alessia, Tá bom, e passo para o Leandro, tá? Aí tá você bom. toma uma água e É isso depois o aí. Leandro passa para você, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Hoje é um texto assim bem interessante mesmo, do livro Vinha de Luz, essa fonte maravilhosa, né? Essa fonte viva. Não tinha outro título mesmo para eles, né? Estarem colocando, né? Uma coleção Fonte Viva. Parece que foi escrito ontem, né? De Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, muito, né? Muito atual, né? Tem tudo a ver ainda com a nossa vida, com a necessidade da gente estar refletindo, né? E hoje é o item 140, o capacete. E diz assim: tomai também o capacete da salvação. Paulo, Efésio, capítulo 6, versículo 17. Desculpa. Se é justa a salvaguarda de membros importante do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores despendidos de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva com recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente, não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitude cristã, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem e inquebrantável da fé pura do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate mental de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vem usando em matéria de desejos e crenças, de propósito e ideias, para que projeteis de maldade não te alcancem por dentro. Desculpa, projéteis, né? De maldade não te alcancem por dentro. Fantástico o texto, né? Que vem de encontro também ao que nós estávamos lendo, né? No livro Coragem, que o nome já está dizendo, né? Que precisamos de muita coragem para enfrentarmos, né? O desafio, como era no texto de abertura, né? E Paulo, nesse versículo, ele está se referindo a uma luta, né?
o capacete é um instrumento de defesa, né? Todos nós conhecemos, né? Tinha uns que era até assim, mais envolvendo aqui, né? Colocando aqui mesmo, né? Uma defesa mesmo, né? No ouvido, um pouco aqui nessa região do rosto, né? Para nos defendermos mesmo, né? No combate. E é claro que Paulo não está falando de um combate material, né? Ele só simplesmente está fazendo uma analogia, fazendo uma metáfora, que os companheiros aqui da língua portuguesa que me corrija, né? Se eu estou usando a palavra analogia e metáfora de forma, né? Vamos dizer assim, equivocada. Mas vamos lá, né? Esse combate que Paulo está se referindo, né? E esse capacete, ele está se referindo a algo espiritual, né? Ele está se referindo que na época que ele se defendesse, né? E nós hoje, né? Que a gente possa se defender de sugestões, né? Que passam por nós o tempo todo, pois Kardec perguntou, né, no Livro dos Espíritos, o quanto somos influenciados? E a resposta é o tempo todo. Então, que a gente tenha mesmo, né, coloque esse capacete, vamos dizer, espiritual, para a gente combater nas nossas mentes, né? E pegando um pouco essa passagem de Paulo, tem no item 12 dessa passagem, ele diz assim: não temos luta contra a carne e o sangue, mas sim hósteo, né? Exército espirituais da maldade. Então, ele vai continuando falando, explicando que esse capacete e que essa luta é totalmente espiritual e que a gente precisa, né? Estar mesmo se resguardando, né? Que a gente não pode ir assim de peito aberto, né? Ah, não, ninguém faz minha cabeça. Ah, não, os pensamentos são todos meus, né? Ah, eu me garanto, né? Ou então, não, os meus desejos, eu tenho controle, né? Dos meus pensamentos, eu tenho controle dos meus desejos, eu tenho controle das minhas vontades, e aí eu consigo, né? Manter a minha mente equilibrada, manter a minha fé, né? Sobre a rocha, como Jesus recomendou, né? Que fortalecêssemos a nossa casa, né? Sobre a rocha, e aí precisamos de mais atenção, porque senão nós vamos acharmos que estamos, né, tranquilos, que estamos com a nossa defesa ali, né, total, que somos dono da nossa mente, do nosso pensamento, que ninguém me influencia, né? E esse pensamento de que somos superiores, de que não precisamos de ajuda, é algo que vai nos levar a uma grande armadilha, né? A uma situação de acharmos que somos, né? Esse orgulho, né? De que não precisamos e vamos cair, né? Como Emmanuel coloca, numa tremenda armadilha. E Paulo continua também ainda nesse trecho, no item 18, ele coloca que precisamos, né? Orar e vigiar. Então, veja, né? Não só orar, mas vigiarmos os nossos pensamentos, nossos desejos, o porquê, né? Que aquela situação mexeu tanto comigo, né? Que a gente faça mesmo, né? Vamos dizer assim, essa busca, né? De estarmos refletindo sobre nossas atitudes, deixando de justificar, né? E realmente buscando, né? Saber em nós o porquê de certas atitudes, para que a gente possa estar, né? Se resguardando. E principalmente, né? Estarmos confiante, firme, né? Nesse capacete espiritual,
que temos, né? Vamos conversar aí bastante sobre isso, para que a gente possa estar nos defendendo, né? Não é mesmo, Leandro? Falei bastante, falei demais. Vamos para o Leandro agora. Não, é ótimo ouvi-la, Verinha. Mas é interessante, já pegando até o gancho que você falou, Verinha, porque, de fato, né, a gente acha que tem um controle de tudo. E assim a gente tem as nossas dependências, é com alimento, é com bebida, ou qualquer outra situação. Então, por isso a gente precisa dessa busca constante. E a gente, olha, vamos parar para refletir, né? Jesus passou por essa tentação quando ele ficou os 40 dias no deserto. Teve as tentações, né? Tem aquela ilustração que fala que o diabo aparece para Jesus e apresenta aquelas facilidades para que o fardo dele naquele momento ficasse mais leve. Mas vamos colocar que é um espírito inferior que apareceu para Jesus naquele momento, apresentando algumas propostas, digamos assim. Então, se Jesus, com a sua infinita elevação, passou por essa aprovação, quem diria nós? Né? Que a gente acha que tem esse controle de todas as situações que possam apresentar na nossa vida. Então é importante a gente buscar esses recursos que estão disponíveis. A oração, um livro edificante, uma música edificante. No capítulo 28, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que fala sobre uma oração pedindo proteção. Se não me engano, é o item 22, preciso confirmar, mas tem uma oração de fato, né, que a gente pode recorrer, digamos assim, para que a gente possa buscar essa proteção mesmo. E acho que também esse tema é um gancho, não um gancho, mas um convite para nós refletirmos sobre toda a nossa jornada. Porque a gente se auto-sabota, a gente passa por um desafio, a gente já dá aquela escorregada como se fosse algo permanente na nossa vida. E esquecemos de tudo que a gente também já superou no passado. Se a gente olhar para um mês, um dia, um ano, 10 anos, a gente vai conseguir enxergar quantos desafios que realmente foram superados na nossa jornada. Mas a gente esquece, a gente vive somente o presente e esquecemos de toda a experiência que a gente já adquiriu. Isso que eu falo, né? Nessa existência. Quem dirá, então, em outras, né? Então, é importante a gente revisitar também o nosso momento atual. Por isso que na doutrina a gente fala, né, que da reforma íntima, né, que é algo que é uma busca interior que é para o resto da nossa existência, não é feita apenas um dia ou outro, mas o tempo todo na nossa vida, né? E eu falo que, como até na mensagem, né, de abertura, a gente estava falando sobre os desafios, né, Verinha? Tem uma história que eu lembrei que faz total sentido sobre dificuldade, né? Eu vi um vídeo esses tempos aí que falava que o rapaz ele estava atrasado para o trabalho e estava um pouco irritado porque não estava achando todas as coisas. E quando ele foi colocar a bota, ele foi colocar com muita pressa e o zíper que ele tinha na lateral ele não percebeu e emperrou, rasgou. E isso atrasou ele um pouco mais, ele ficou mais irritado, mas tudo bem, pegou outro sapato, foi trabalhar e no dia seguinte ele levou no sapateiro. E o sapateiro ficou extremamente feliz, agradecendo ele, falou que ele estava com fome e ele não tinha nenhum recurso naquele dia para se alimentar. E esse trabalho que ele iria fazer ia proporcionar o alimento daquele dia para ele e para a família. E aí ele se sentiu até envergonhado com aquilo, né? Então eu falo que realmente tudo que acontece na nossa vida acontece no momento certo e realmente para a nossa necessidade. Então a gente tem que ter também essa busca pela fé, como traz também na mensagem, né? Que a nossa fé ainda ela oscila muito. Então a gente passa por um desafio, a gente acha que aquilo é a coisa pior do mundo e que muitas vezes não somos nem merecedores de passar por tal dificuldade. E a gente, quando leva esse pensamento, a gente desconfia até da bondade de Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, jamais permitirá que a gente fique sem amparo. Mas a gente precisa passar por esses desafios porque faz parte da nossa jornada mesmo. E muitas vezes escolhas nossas. A gente escolheu passar por aquilo, foram decisões que a gente tomou nessa existência ou em outra, e agora a gente precisa realmente vivenciar para conseguir evoluir espiritualmente, né? Então, por isso que eu falo que nas minhas orações eu gosto de agradecer pelas dificuldades, porque uma coisa que a gente adora fazer mesmo é ficar na zona de conforto, né? Ah, tô aqui no meu sofá, tá confortável, não quero sair daqui não.
mas a gente não evolui se a gente permanece no mesmo lugar, né? A gente precisa se movimentar. Acho que a gente pode trazer um exemplo de uma bicicleta. Se uma bicicleta fica parada na parede por muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai enferrujar, as peças vão acabar se destruindo mesmo. Então, ela precisa o quê? Para ficar bem, né? Não enferrujar e ficar em movimento. O nosso espírito, o nosso corpo é a mesma coisa. E hoje, principalmente nos dias atuais, a gente se fala muito do corpo, mas e o espírito? E a mente? É o que a gente precisa trabalhar o máximo possível, né? Então, acho que Jesus é o maior exemplo de vida e o modelo de vida. Não só Jesus, mas todos os espíritos elevados passaram por dificuldades. Olha a história de Maria de Nazaré. Logo com o nascimento de Jesus, foi perseguida por longo tempo. Então, a gente também não vai ser diferente. Mas o importante é que a gente possa sempre lembrar que mesmo com o desafio que a gente passa, a gente vai receber essa sustentação espiritual. Claro, a gente precisa fazer a nossa parte, né, com os recursos que a gente tem hoje. Até no começo a gente falou do capricho, né, Verinha, sobre o lar, esse capricho que a gente dá no lar, que é um conforto e é algo bacana pra gente, mas pro nosso espírito também. Eu tenho uma história do Cortella, do Sérgio Cortella, que ele fala que foi em um lar de uma senhora, muito simples. E aí ele foi beber um copo d'água, ela deu nesse lar, inclusive não tinha nem piso, era na terra, dentro da casa dessa senhora. Mas a caneca que ela colocou água estava brilhando. Então a gente vê, né? Mesmo com pouco recurso, ela fez o melhor que ela tinha naquele momento. Então é assim para nós, que a gente possa fazer o nosso melhor, seja não apenas na questão material, mas também espiritual nas condições que a gente tem hoje, porque é fato. Se a gente esperar as condições perfeitas para fazer algo, a gente vai partir para o mundo espiritual da mesma forma, né? Eu acho que já te falei até algumas vezes, mas tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de José Carlos de Luca, que chama Feliz, que ele fala o seguinte, né? Se a gente esperar a felicidade plena para buscar, praticar a caridade, a nossa evolução, a gente vai retornar ao plano espiritual infeliz. Né, Lécio? O que você acha sobre isso? Olá, boa noite mais uma vez a todos. Que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Bom, maravilhoso, fantástico ouvir vocês, né? Tema tão relevante para a gente, porque é um exercício diário, né? Essa proteção. E enquanto a Verinha estava lendo, né? O texto me veio na mente, na minha época lá de ginásio, na 7ª série, que nós participamos de uma gincana das escolas que tinham que levar alguns desafios, né? Alguns desafios, e dependendo do desafio, a gente ganhava pontos, né? E aí a escola, a série vencedora, a sala vencedora, ganhava uma festa lá. E nós ganhamos isso, né? E o que nos fez ganhar principalmente foi que um dos desafios era levar um ex-pracinha lá. Ex-pracinha lutou em 1944, 1945, na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália. Então já era um desafio, né? Que já fazia muito tempo. E nós conseguimos encontrar um ex-pracinha e ele levou o uniforme dele, do Exército Brasileiro. Algo emocionante, emociona só de lembrar. E aí me chamou a atenção por quê, né? Porque ele levou, inclusive, o capacete. E aí toda a estrutura da roupa, algumas proteções, tudo. Aí quando nós pegamos o capacete na mão, mas era um peso, assim, danado. E aí eu falei, nossa, mas como que vocês conseguiam, né, lutar, brigar, tudo, né, com peso desse tamanho na cabeça? Isso não mais atrapalhava do que ajudava? Aí ele comentou justamente isso. Eu falei, não, mas a nossa cabeça é a parte mais importante que a gente precisa defender, porque todos os outros
corpo, membros, né? Se a gente é alvejado ali em algum momento, o parceiro está sempre alguém para te auxiliar. Mas qualquer coisa que aconteça na cabeça, aí é meio que tem um código deles da época lá que era meio que, entre aspas, permitido deixar para trás porque não tinha o que fazer. Era mais ou menos isso que ele contou. Então, me veio na mente essa história, tudo, né? Da importância do capacete em relação à cabeça. E como a Verinha, o Leandro falou, nessa analogia, né, que Emmanuel brilhantemente faz, como sempre, fala-se sobre a questão espiritual, que é a mais importante, né? Só que o nosso capacete espiritual, ele se forma na nossa mente. Só que mais do que a cabeça, ele protege todo o nosso corpo, porque quando a gente luta e no sentido da prática do bem, esse nosso capacete, que é a nossa aura, né, vai se fortalecendo e vai se expandindo. E cada vez que ela vai se expandindo cada vez mais distante a gente consegue se proteger. Não só da questão material, mas também da espiritual, porque tudo reflete no corpo físico também, né? Claro que o objetivo aqui do texto, tudo, né, da mensagem do Paulo em Efésios, retrata a questão espiritual, mas também reflete no físico, porque o físico é o reflexo da nossa mente. Então, quando a gente está vulnerável, a gente está sem essa proteção espiritual, a gente acaba também cedendo às tentações, como o Leandro também falou, do mundo material. É onde vem aquelas oportunidades, é onde as pessoas entram no mundo da droga, é onde as pessoas entram para o mundo do crime, porque por estar com a mente sem proteção, sem esse capacete espiritual, a gente fica muito mais suscetível a viver pensando somente na matéria. Então vai chegar aquele, normalmente é amigo, hein? Não é o inimigo que vai te levar para o caminho do mal. É o amigo que vai chegar, vai te oferecer a droga, olha como isso aqui vai te ajudar a relaxar, olha, usa aí, ó, porque agora é moda, é modinha, aí tal. Falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negocinho ali que a gente vai ganhar X, rapidinho a gente ganha o dinheiro. Mente fraca, abraça a ideia, não se dando conta do que virá certamente pela frente, seja nessa ou noutra vida. Então, esse fortalecimento da nossa mente, do espírito, fortalece, inclusive, no nosso campo material. E como não é fácil, né? Nunca foi fácil, nunca será, principalmente porque, pelo menos na matéria, a gente vê com quem a gente pode estar brigando. Só que Emmanuel vai além. Mais do que ainda nos protegermos da matéria que a gente vê, pior é se proteger dos desencarnados, que a gente não vê, que a gente não percebe. O tanto que eles nos influenciam. Principalmente quando a gente deixa cair a nossa sintonia, a nossa vibração. Até brinco muito com o pessoal onde eu trabalho, o pessoal em casa, né, que quando as pessoas às vezes extrapolam, aí eu falo, ela caiu o disjuntor. Né? Então, quando cai o disjuntor, a nossa proteção, o nosso capacete faz assim, ó, ele voa. E além da gente perder o capacete espiritual, nesse momento de raiva, de cólera, de ódio, além de, não só perde a proteção, o capacete espiritual, como abre as portas da nossa mente. Então, além de perder o capacete, a proteção, ainda vai lá e escancara a nossa mente para que esses irmãozinhos desencarnados
se aproximem e faz, né? Influencia, porque a responsabilidade é sempre nossa, mas eles influenciam a gente a tomar medidas desastrosas, né? É onde a gente explode, é onde a gente fala o que não deve, faz o que não deve, magoa, machuca, depois a conta chega. Então, olha a importância, né, desse nosso fortalecimento espiritual. E como que a gente vai preparando esse capacete? Está aqui a receita, ó. Fé, né? Como o Leandro também falou, a Verinha, uma fé verdadeira, acreditar, e a nossa doutrina nos ensina a tê-la de forma racional, não só emocional, mas de uma forma raciocinada, acreditando, estudando. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem o conhecimento, mais a nossa fé aumenta, porque a gente vai ver que faz sentido. Caridade, servindo ao próximo. A gente não fala que quando a gente faz o bem para alguém, o maior beneficiado somos nós mesmos? E não é clichê, é a mais pura verdade. Quanto mais a gente pensa no próximo, auxilia o próximo, a nossa aura vai aumentando cada vez mais. Essa nossa proteção vai aumentando, a nossa energia vai vibrando numa cor cada vez mais colorida, mas de cores leves, sutis, suaves, que representa amor, representa carinho. E o que a gente faz tendo essa aura cada vez mais expandida? Vai atraindo pessoas melhores, espíritos mais iluminados. E as pessoas querem ficar próximas a quem? Aqueles que estão com a vibração lá embaixo, mal-humorado, que chega perto e já sente a vibração negativa, ou aquela pessoa para cima, bem-humorada. Tem pessoas que a gente chega perto, a gente se sente bem, às vezes a pessoa não fala nada, você não sabe nem quem é, mas você sente uma paz, se sente bem do lado da pessoa, próximo da pessoa. Às vezes você está trabalhando ali, dependendo da pessoa, ela passa, você olha de longe, você já se sente uma luz vibrante. E o que isso faz? Afasta os maus agouros, né? Espíritos, olho gordo, inveja, afasta. Não elimina, né? Mas afasta e aproxima as pessoas que estão na mesma sintonia. E aí é onde, inclusive, a nossa vida material também começa a andar melhor. Olha só. Porque as empresas, as pessoas sentem falta. Está em falta pessoas serenas, pessoas racionais, pessoas que se relacionam bem com todo mundo. Isso para a empresa é ótimo. Não tem. Quando aparece, a chance de ser promovido e de se dar bem é muito grande, é muito alta. Então, mesmo sem a intenção, não sendo esse o objetivo principal, porque o objetivo principal é a nossa evolução, fortalecimento espiritual, a gente fazendo isso, tratando com caridade, usando a nossa fé raciocinada para nos fortalecermos espiritualmente, aumentando a nossa proteção, nós vamos também sermos beneficiados, inclusive na matéria. E o que nós vamos fazer com esse benefício da matéria, sendo promovido, ganhando mais dinheiro, é o que nos remete também, se nós seremos humilde ou não, porque humilde não é ter ou não ter dinheiro, morar aqui ou ali. Não, a humildade é na atitude, né? Não está relacionado à posição social. A gente pode ter bilhões e ser humilde, podemos não ter nada, viver na miséria e sermos arrogantes, né? A humildade está em o que nós fazemos com aquilo. E aí, a gente conseguindo fazer desse nosso benefício, inclusive da matéria, um benefício para o outro também, aí é onde entra a humildade. Fé, caridade e humildade é a grande receita para termos um capacete espiritual completo. Depois é só alargar.
né? Dizem que o tamanho do capacete espiritual do Chico Xavier, ele era maior que uma cidade, né? E a de Jesus nem se fala, né? Maior do que, acho que, o planeta nosso. A minha, não sei, acho que não chega nem uma lamparina, mas a gente vai tentando e vai vibrando, né? Bom, dado o horário, né? Quando o assunto é bem interessante, a gente poderia estar falando aqui, mas eu já vou fazer também as minhas considerações finais, para passar para a Verinha. A Verinha também faz a dela, né, Verinha? E aí nós encerramos aí com o encerramento e as considerações do Leandro, né? Mas é só a gente focar naquilo que nós estamos fazendo, na importância de nós nos blindarmos a nós estando blindados com a nossa energia, nós conseguimos blindar também o nosso lar, a nossa casa. Por isso a importância de estarmos aqui, fazendo essas reuniões, fazendo o evangelho no lar, fazendo as nossas preces, quando sai de casa, quando chega em casa, ou quando vai dormir, para ir nos fortalecendo cada vez mais. E aí sim, quando vier esses amigos nos oferecer o caminho da porta larga, nós é que vamos oferecer a porta estreita, mas vamos estar juntos, do lado. Então, ao invés de você me oferecer isso, deixa eu chamar você para vir para esse lado. Olha como pode ser bom. E assim a gente vai se fortalecendo e sendo, como ele disse aqui na mensagem, né? Atitudes cristãs na prática. Passamos do tempo de acharmos bonito, de simplesmente concordarmos e acharmos que está tudo certo. Passou esse tempo, já foi. Agora é hora de, além de tudo isso, fazer, praticar. Atitude, né? Possamos pensar nisso. E aquela frase de sempre, né? Maravilhosa, que tem a ver com o nosso tema, vem de um pensador, né? Que é relacionado aqui, Damião Maximino, que diz assim: você é o único responsável pela sua saúde física, mental e espiritual. O equilíbrio entre essas três dimensões é o que proporciona a saúde plena. Então, não adianta estarmos bem fisicamente, academia, correndo 70 quilômetros, né, Leandro? Como o Leandro adora correr, mas está com a cabeça ruim, zoada, né? Está totalmente desequilibrado, emocionalmente ou espiritualmente. E ao passo que também não adianta estarmos com a cabeça tranquila, a mente boa, estudando, tudo com o corpo físico também, sem cuidados, né? Sem a gente se preocupar com a alimentação, sem a gente se preocupar em tentar vermos, acompanharmos como estão os nossos estados físicos, da saúde, ou seja, é tudo um equilíbrio, né? Para nos mantermos firmes e fortes. Então, que possamos, assim, praticar esses exercícios, né? Não só na matéria, mas principalmente os espirituais também. Agradeço, Leandro, Verinha, todos os nossos amigos. Uma boa noite. Muito, muito obrigado pela essa grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja. Até a próxima. Graças a Deus, graças a Jesus. Verinha. Que assim seja, graças a Deus, né? E dando continuidade também, como eles falam, né? Corpo são, mente sã, né? Ou seja, os dois. E se não me falha a memória, no capítulo 17, né? Do Sede Perfeito, que tem, né? Sobre o nosso corpo, o cuidado que temos que ter com o corpo e com a alma, né? Com o espírito. Que os dois, né? Pois é o nosso templo também, né? O espírito precisa de um corpo em condições para estar buscando a evolução. E Emmanuel coloca num dos parágrafos que diz assim: é indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitude cristã,
estruturada na concepção do bem, da confiança e do otimismo. Aquilo que você bem colocou, né, Alessio? E o Leandro também. Que a gente faça, né? Precisamos praticar o bem. Não só ficar achando, pensando, né? Mas ir mesmo à prática, porque ela que também vai nos auxiliar nesse escudo, né? Que vai nos proteger também, porque, como você sempre lembra, né, Alessia, da Joana de Ângeles, né? Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo de deixar cair a sua, pois nós estamos, né, buscando a melhora também do outro, auxiliando o outro também a ter essa mente, a ter esses cuidados, né? E isso é muito importante, porque se a gente fizer só por nós, aonde está o aprendizado cristão, né? Aonde está o aprendizado do evangelho, que é para passar aquilo que nós estamos aprendendo, né? Passar aquilo, o amor, a caridade. Se a gente vai fazer só por nós, né? Não faz sentido. E Emmanuel coloca algo muito importante também, né? Sobre, ele fala assim, o pensamento, a cabeça é a sede local, né? Central do pensamento. Necessário resguardá-la, pois é o pensamento que organiza tudo. Então, sabemos, né, que é um conjunto, é o pensamento, o sentimento, né, unindo com a vontade, com o desejo e a ação. Então, um partindo, um se unindo ao outro, né? E a ação, ela vai falar, ela vai ser o retrato, né, do que pensamos, pois somos o que pensamos, né? E o outro vai nos enxergar, né, através das nossas atitudes. E também não vai ser fácil, como vocês bem colocaram, não vai cair do céu, é algo que precisamos construir, né? E rapidinho, que eu sei que o Alessio já está olhando no relógio, vou contar uma história do que entra bem aqui nessa questão da gente buscar, que é a Loja de Deus, né? Quem quiser pegar o texto, é um fantástico texto, está no Google, né? Está lá a Loja de Deus. E a pessoa entra, né? Vê, nossa, Loja de Deus, ela entra, né? E ela vê jarros, né? Com escrito amor, jarros escrito perdão, jarros escrito solidariedade, empatia, tudo que é aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, né? E aí ela fica ali olhando e vem um anjo, né? Conversar com ela, né? E aí ela fala para o anjo: eu posso comprar tudo isso? E o anjo fala: pode, os dons de Deus é gratuito, você pode levar o que você quiser. Ela não tem dúvida, né? Ela começa a fazer uma lista do que ela quer. E aí ela fala: eu quero jarros de amor, jarros de perdão, jarros de solidariedade. Ela vai, né? E o anjo vai anotando. Aí depois o anjo vem com um pacotinho, né? E ela fala: ué, mas é isso? Esse pacotinho tem tudo que eu pedi? E o anjo fala: sim, na loja de Deus, nós não vendemos o produto, nós só vendemos a semente. Então, né, que a gente pegue essas sementes, que a gente faça que germine dentro de nós, que ela sim, né, ela vai crescer e vai nos fortalecer, como vocês bem colocaram, e formar essa aura, esse capacete de proteção que tantos necessitamos, né? Eu agradeço imensamente, texto maravilhoso, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, Leandro. Eu agradeço novamente pela oportunidade, né? Tanto que passa Você, muito Leandro. rápido. Eu acho que tem que fazer os encontros aí de umas 3 horas. Brincadeira à parte, mas é muito bom, que passa muito rápido, porque é uma reflexão importante na nossa jornada. E pegando até o gancho disso, né? Lembrar, né, que qual a sintonia, né? Qual a frequência que a gente busca, né? Como a gente fala igual de um rádio, né? A gente sintoniza a rádio, assim são os nossos pensamentos, né?
As redes sociais também não é diferente, né? Que a gente fala de algoritmo, né? Se a gente pesquisa muito sobre amor, vai vir exemplos de amor, de violência, vai vir mais violência, então que a gente possa filtrar mais tudo que a gente acaba consumindo, que isso também pode fazer uma diferença no nosso dia a dia. Aí eu vejo muita gente falando, as redes sociais só falam violência, só falam de acidente, mas será que eu busco essas informações, né? Então a gente acaba alimentando também essas situações. Então que a gente possa mudar a sintonia e assim também com o ambiente. E isso acaba influenciando também na nossa jornada, né? Então que a gente possa se lembrar. E falando um pouquinho até sobre o desafio que rapidamente, né? Uma vez eu vi uma história, um vídeo, um rapaz falando o seguinte, né? Que quanto maior o desafio, por mais que a gente ache que está difícil, é que a vitória está próxima de acontecer na nossa caminhada, que realmente nada é perdido. Às vezes a gente sente aquela vontade de desistir porque acha que não tem mais solução, mas a princípio nada se é perdido mesmo nessa jornada. O caos não existe existe por um motivo, na verdade, né? E realmente se acontece na nossa vida é porque a gente tem condição de carregar esse fardo. E que a gente possa lembrar quando aconteceu o nosso desafio. Porque é muito fácil, no momento que a gente está bem, a gente festejar e falar que a gente está praticando a fé. Mas nesses momentos desafiadores, é aí que a gente tem que buscar colocar em prática, né? Como fala, né? Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, a gente consegue mover montanhas. Então, que a gente possa alimentar realmente o que a gente consome, os nossos pensamentos e também as ações. E para encerrar, falando um pouquinho sobre a caridade, é extremamente importante, porque às vezes a gente acha que está doando muito, mas a gente mais recebe do que doa. Quantas a gente fala, né, Verinha, Alessio? A gente vai no centro espírita, a gente sai totalmente renovado, né? E é muito bom saber que a gente fez de coração algo que tentou ser instrumento, pelo menos na vida de alguém, porque isso não tem sensação melhor. A gente que acaba se fortalecendo quando a gente se permite a orar para o lado, orar para o próximo, e isso é muito bom na nossa vida, né? Então, para encerrar, vamos partindo para as nossas vibrações e o nosso encerramento, já agradecendo a Deus novamente, a espiritualidade superior que se fez presente, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite e que possamos ter condições de refletir e buscar colocar em prática ao longo da nossa jornada esses exemplos aqui mencionados e pedimos à espiritualidade muita sabedoria e discernimento para conseguir tomar as melhores decisões na nossa caminhada e já levando muita luz e muito amor por todos os lares, por todas as famílias, para que lá possam reinar o amor, o carinho, assim também que possamos envolver todos os nossos irmãos de caminhada que vão assistir essa live ou que acompanhar essa live, que se sintam nesse momento fraternalmente abraçados, fortalecidos e que essas reflexões possam alimentar não apenas o nosso material, nosso corpo material, mas o nosso espírito e que possa a gente se sentir renovado. Vamos levando muito amor e carinho a todas as pessoas que passam pela provação da enfermidade, que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar os nossos irmãos de acordo com o merecimento e necessidade de cada um. Assim também endereçamos muita luz e amor a todas as pessoas que ainda passam pela aprovação da situação de rua, que a equipe espiritual possa guiar os nossos irmãos e que eles tenham forças para conseguir superar esse momento desafiador. E pedimos licença à espiritualidade divina para vibrarmos por nós mesmos, esse estado que somos, do corpo e da alma, já deixando vibrações entreabertas para que a espiritualidade divina possa levar aonde houver necessidade. E já confirmamos o nosso compromisso de retornarmos em outros encontros para refletirmos o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade e que a gente volte a refletir em outros momentos. Com certeza, já assinou o contrato para 2026, né, Alessio? Vitalício, com certeza. Opa! Nós agradecemos demais, Leandro, por estar aqui conosco.
vibrações de muita luz, paz, amor, que você leve por toda a sua jornada, por toda a sua caminhada. Um forte abraço na Ju, na Nenê, na Sofia, na Pode sua mãe, deixar. que Jesus abençoe bastante. E Feliz Natal, né? Que a Ah, gente Feliz vai se Natal. Que assim seja, gratidão. casa, né? É isso Aos mesmo. colegas que estão aqui, né? Se a gente não for ver, aos companheiros que assistem, né? E nesse mês nós vamos dando, né? Feliz Natal. Também ao Alessio, obrigado, Alessio. Que Jesus te abençoe. Essas vibrações de luz, paz, amor, que você leve por toda a sua jornada, por toda a sua caminhada. E que vamos continuar aqui, né, Alessio? Obrigado. Ainda por esse mês, Não tem conosco, mais. É Natal, isso Ano aí. Novo. Aproveitar também para vibrar pelo Alessandro, né, que é sempre é o nosso convidado aqui com a gente. Hoje é aniversário dele, né? Então vamos desejando para ele muitos Vibrações de dias de muita amor, de luz. paz e luz. Se ele Parabéns, estiver assistindo ao Alessandro. vivo, vai Parabéns. assistir o programa gravado com certeza. Então, que receba todas essas nossas vibrações aí, que possamos contar com a sua sabedoria também no decorrer de mais alguns programas, né, Verinha? Estamos aí. Com Agradeço certeza que ele a também, com todos. certeza, vai assinar o contrato para Com certeza. 2026. Maravilha. Vibrações de muita luz. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado a Até a todos. Até a próxima. próxima. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, Tchau, tchau. Se tchau. permitir. Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abração, Leandro. Igualmente. Tchau, tchau. Alessio, Um abraço. companheiro. Obrigado, Verinha. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.